Diário do Transporte conversa com o gerente de implantação de empreendimento da linha 17 Ouro do monotrilho do metrô de São Paulo, Roberto Torres. O Diário do Transporte noticiou no dia 3 de julho que o metrô contratou aí um consórcio de empresas por cerca de 153 milhões de reais para implantar sistemas de telecomunicações de parte do monotrilho da linha 17 Ouro, a linha que é da Zona Sul da capital paulista. E o contrato agora já foi assinado. E, Roberto, para a gente entender o que são esses sistemas de telecomunicações, o que vai ajudar na vida do passageiro, o que é importante para o passageiro esse sistema? Bom, boa tarde, é uma satisfação grande aqui conversar com vocês e poder falar um pouquinho da linha 17 Ouro. Esse era um contrato bastante esperado por nós, que na verdade ele é o contrato que finaliza uma boa parte da implantação dos sistemas, das estações e do pátio, tá? Então, esses sistemas, basicamente, é um grupo de sistemas que fala sobre todo o processo, por exemplo, de monitoração eletrônica, que é o sistema de câmeras da estação, câmeras de vigilância, o sistema de multimídia, por exemplo, que são todos os monitores que você vê nas estações, principalmente na região das plataformas, o sistema de controle de acesso, onde você controla todos os acessos de estações e pátio de manutenção, todo o sistema de arrecadação de passageiros, então aquelas linhas de bloqueio que você tem nas estações e toda a monitoração que diz respeito a isso, toda a parte de comunicação móvel, então rádios onde você consegue se locomover e facilitar a comunicação. Você tem todo o sistema de controle local que faz o agrupamento de todos os vários sistemas e várias informações advindas de todos os sistemas. Você tem um sistema de comunicação de dados e voz que facilita a comunicação do trem com o nosso centro de controle. Basicamente, esses são os principais sistemas que compõem a parte de telecomunicações dessa contratação. Bom, já foi assinado o contrato e a ordem de serviço já saiu para começar já a implantar? Sim, na verdade, assim, por força de aspectos legais, a gente só começa uma determinada implantação depois de aprovados os projetos executivos, tá? Então, nós entregamos todas as ordens de serviço relacionadas aos projetos executivos de todos esses sistemas que eu citei. Perfeito. E a partir de agora, quais são, então, os prazos previstos a partir de quando começar mesmo a execução desse contrato? Então, basicamente é assim, à medida que ele for entregando todos os projetos executivos, ele não precisa necessariamente concluir todos os processos, mas é importante que ele conclua um determinado projeto executivo e, ato contínuo, ele já começa toda a implantação. É um contrato de 24 meses, tá? Portanto, nós estamos falando contados a partir de agora, né? Esse contrato foi assinado agora no comecinho na primeira semana de julho, então ele é um contrato de 24 meses, né? Com uma vigência de 33. A parte de execução propriamente dita, ele consegue já fazer algumas implantações no começo do ano que vem, com previsão de concluir no final do ano que vem, porque ainda que o contrato seja de 24 meses, ele consegue implantar todas as instalações de todos os sistemas para viabilizar o início da nossa operação já no começo de 2026, tá? Aí ele utiliza esses últimos meses do contrato para retirada de pendências não impeditivas, concluir todo o processo de documentação, os manuais de manutenção e de operação, enfim, ele vai fazendo esses detalhes que complementam, na verdade, um projeto desse porte. Com isso, fica garantido, então, o início das operações para 2026, como o governador já garantiu? Isso, nós estamos trabalhando com as metas do governo do estado e, para nós, isso é meio que ponto de honra aqui, iniciar a operação dessa linha dentro do primeiro semestre de 2026, tá? Com expectativa de já no primeiro trimestre ter algumas movimentações. Agora, esse contrato é referente a um trecho, né, só do aeroporto de Congonhas, Washington Luiz,
a Morumbi, Pátio Água Espraiada, é isso? Isso, tudo que nós estamos falando aqui diz respeito ao trecho 1 da linha 17, que é o trecho que vai do aeroporto de Congonhas até a estação Morumbi, e na outra perna, né, no outro trecho até a estação Washington Luiz, com o pátio Água Espraiada. Tá? Então, um pouco mais de 7 quilômetros de extensão de linha, com um fornecimento de 14 trens. É somente sobre isso que nós estamos falando. Perfeito. E ainda em relação ao prazo, os contratos, esse contrato, então, já foi assinado, vai ser executado. Existe algum outro contrato, algum outro tipo de contrato que ainda está pendente? Exatamente, que ainda está em licitação ou que ainda não foi implantado? Nós temos aí 2 contratos em curso, que estamos na fase ainda da licitação, mas são contratos de apoio à fiscalização, tá? Então, a gente teve contratos que foram finalizados recentemente, contratos de apoio ainda advindos da gestão anterior, e que a gente agora, para poder caminhar, a gente está usando usa os contratos de apoio para fiscalizar essa conclusão das obras, tá? Enquanto isso, a gente não tem esses contratos assinados, a gente está usando os contratos ainda existentes e usando recursos próprios do metrô, recursos internos para poder fazer essa fiscalização. A previsão de assinar esses contratos do qual eu citei é para agora, para o mês de setembro, tá? Mas em termos de implantação, de instalação, de obra propriamente dita, não tem. São contratos para apoiar o metrô aqui em toda essa próxima fase que tem, né? Tá? Então, vocês vão ver acompanhando aí nos editais, aí você vai ver que nós temos lá um contrato de análise de projetos executivos, né, que devemos assinar agora, né? Nós temos um contrato ainda que fizemos um aditamento de prazo recentemente para ir até o final do ano, então estamos usando finalmente, né, a parte final desse contrato para esses meses até setembro, e a partir de setembro a gente já entra com esta nova contratação. Então não tem descontinuidade no trabalho que a gente está fazendo. A linha 17, não interrompendo, a linha 17 ela é uma linha concedida, né? Ela faz parte do pacote da concessão da linha 5 Lilás. Como que vai ser o início dessa operação? A Via Mobilidade já começa operando, vai ter uma transição entre o metrô dando o apoio operacional para a Via Mobilidade, já que o metrô tem essa experiência em monotrilho pela linha 15 Prata, apesar de ter alguma diferença, algum ponto de diferença entre a 15 e a 17, mas é um sistema de monotrilho. Como que vai ser esse início da operação em relação ao parceiro privado? Diferentemente do processo de concessão da linha 5, onde a operação já era do metrô, então a gente passou por um período de transição, onde a gente tinha parte do tempo o metrô executando a operação e a manutenção e a Via Mobilidade assistindo aquilo que nós estávamos fazendo, e depois a gente tinha uma inversão de papéis. A concessionária fazia a operação e a manutenção, e no outro momento, e o metrô fazia, assistia, né? Nesse caso em particular, a transferência da linha 17, ela vai ser diretamente para a Via Mobilidade, tá? Eles devem começar a operação com um número limitado de trens, né, com operadores próprios que vão ser treinados ao longo do ano que vem pelas contratadas do metrô, preparando tanto as equipes de manutenção quanto as equipes de operação, para já a partir do início da operação já estar com a Via Mobilidade, tá? Não haverá uma transição entre operação e manutenção do metrô para a Via Mobilidade. Não, nós vamos respeitar as cláusulas do contrato de concessão. Vai ter um momento onde eles vão ser convidados, né, convocados para participar de uma dos treinamentos, do recebimento dos equipamentos. Lembrando que o contrato de concessão ele tem uma fase de auditoria, né? É um processo de auditoria feito pela nossa comissão de parcerias, né? Onde você consegue ver o estado dos equipamentos que estão sendo transferidos,
a verdadeira condição de funcionamento desses equipamentos, e essa transferência, ela considera toda a parte de treinamento, os manuais de manutenção e operação, os termos de aceitação provisória, enfim, ela reúne uma gama de coisas para fazer a efetiva passagem para a concessionária. Mas não será como foi feito na linha 5, que a gente tinha o metrô como ator nessa transição, né? O metrô já operava e já mantinha. Aqui nós não teremos isso. Vai ser uma transição direta para a concessionária. Mas é o metrô que vai dar esse know-how agora, até o início da operação, é o metrô que vai dar esse treinamento. As equipes de treinamento são contratadas pelo metrô, é isso? Sim, o próprio contrato nosso de fornecimento, tá? Então vamos tomar como exemplo o contrato da BYD. A BYD, ela fornece o material rodante, ela fornece a rede de fibra ótica, ela fornece a sinalização, o centro de controle, ela oferece a mesa de troca de truques. E neste pacote que a gente contrata, tem o fornecimento de tudo. Ele tem a fase de treinamento, ele tem a fase de fornecimento dos manuais de operação e de manutenção, ele tem a fase de fornecer os sobressalentes que são contratuais. Então, tem um rito, como se tivesse isso sendo passado para o metrô, só que com a presença da concessionária, tá? Sempre traçando um paralelo com a linha 5, na época da linha 5, aqueles sistemas que já estavam implantados em funcionamento, o metrô passou o treinamento para eles, tá? O metrô passou o treinamento, o metrô passou os manuais, que era o que a gente tinha dos contratos anteriores. Neste caso, em particular, da linha 17, não será assim, tá? A Via Mobilidade estará conosco nos treinamentos, os manuais de manutenção e de operação serão todos aprovados pelo metrô, o metrô valida todos os manuais e aí faz essa transferência para a Via Mobilidade, tá? Então, eles serão treinados pela contratada do metrô, diretamente. Então, no caso da BYD, os chineses da BYD é que darão esse treinamento. Então, material de treinamento será revisado pelas áreas de RH do metrô, tá? Todo o pacote de treinamento, o programa, os insumos do treinamento, o material didático, toda a programação será aprovada pelas áreas de competência aqui do metrô e, uma vez aprovado, a contratada vem, faz o treinamento, faz a avaliação de desempenho desse treinamento, tá? E aí a gente considera o treinamento aprovado e a concessionária apta a dar a manutenção e a operação. E ainda nessa questão do início da operação, claro, o que mais chama atenção num sistema de transportes é o material rodante, principalmente do público, do passageiro, que é o contato maior que tem, né? Uma empresa de ônibus é o ônibus, uma empresa metroferroviária é a composição. Como que está a vinda das primeiras composições? E assim, apesar do metrô ter já divulgado, mas eu acho que é legal a gente ressaltar nesse bate-papo, né? Quais são as principais características das composições dos trens da linha 17? Tem muita diferença esses trens em relação à linha 15, por exemplo? Sim, ele tem algumas diferenças que são importantes, tá? Eu vou destacar, por exemplo, ele tem um conjunto de baterias dentro desse trem que consegue dar uma autonomia para ele de pelo menos 8 horas, ainda que haja um blackout qualquer, uma falta de energia na cidade como um todo. Esse trem ele consegue se deslocar, mesmo carregado de passageiros, por até 8 quilômetros, tá? Isso quer dizer que ele tem autonomia suficiente para percorrer todo o trecho operacional, tá? Ou seja, é uma vantagem que não tem, por exemplo, nos trens da linha 15. A linha 15 não tem um conjunto desse, tá? Então, essa é uma característica importante desse trem que o diferencia do trem da linha 15. As outras características internas são bastante similares. Por exemplo, o trem, ele é um trem de carros, são contínuos, né? Você tem passagem entre trens através do gangway, ele tem todo um sistema de monitoramento interno por câmeras, ele tem sistema de ar-condicionado, ele tem sistema de detecção e extinção de incêndio, tem 2 portas por carro de cada lado, certo? De cada lado do trem. É um trem que tem suspensão por bolsas de ar, a suspensão secundária dele é por bolsas de ar, que é uma suspensão que transfere menos
eventuais impactos para dentro do salão de passageiro, melhora significativamente o conforto do passageiro dentro do salão. Ele tem iluminação interna toda por LED, ele tem iluminação externa decorativa, né? Então, exemplo, novembro azul, outubro rosa, ou qualquer coisa que o valha dessa natureza, você pode fazer ações comemorativas desse jeito, né? Dando origem a uma causa qualquer. Enfim, eu acho que dentre essas questões eu destacaria essas todas, né? A mesma coisa do trem da linha 15 também, ele consegue percorrer uma velocidade de até 80 km por hora. Enfim, ele segue muito a linha. É um sistema, né? O sistema da linha 17 Ouro é um sistema para operar numa operação desassistida de operador de trem. Tá? Esse sistema também carrega essa característica. Acho que essas são as características mais importantes desse trem. Quantos passageiros cabem num trem desse, mais ou menos, a lotação? Algo em torno de 650 passageiros. 650 passageiros por composição, né? São quantos carros mesmo que tem cada composição? São 5 carros. São 5 carros, né? Alexandre? Não, no total, quantas composições tem e quando todas serão entregues, finalizando a parte do fabricante? São 14 composições, né? Então, nós temos a primeira que está em Santos, aí, com toda a tratativa para desembaraço aduaneiro. Nossa expectativa é que ela chegue ainda no mês de julho aqui no Pátio Água Espraiada. Temos uma outra composição com a expectativa de chegar aqui no Pátio Água Espraiada no mês de dezembro, tá? E depois, ao longo do mês, ao longo do ano de 2025, a gente recebe as outras 12 composições. Perfeito. Alexandre, mais alguma questão? Não, é bom. É só um detalhe, né, que a BYD teve que fabricar esse carro, né, para a obra que já estava projetada, né, o problema que houve com a antiga fornecedora, né. Então, foi também um trabalho de engenharia bem interessante, né. É um trabalho de engenharia interessante, porque a gente já considerou na contratação da BYD que, embora respeitássemos o projeto dela, porque a concepção do projeto é dela, a solução é dada por ela, toda e qualquer interferência que houvesse na via daquilo que já estaria construído de responsabilidade dela fazer a correção, tá? E eu estou colocando isso porque vocês devem estar observando aí nas estações do metrô que ele está passando por uma readequação nas bordas de plataforma, tá? Esse trabalho já está sendo feito pela BYD, que é o ajuste que ele precisa fazer para respeitar o gabarito dinâmico do trem. Tá? Então, esse foi um dos casos. Se houver qualquer outro caso, à medida que ele passar o gabarito, aí, por exemplo, na via, ele tem que corrigir todo e qualquer desvio que houver, que foi construído pela construtora anterior, mas por conta da solução que ele está apresentando, precisa fazer essas alterações. Por enquanto, a gente está trabalhando nessa, que é o ajuste da borda de plataforma. Ok, Roberto Torres, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte e vamos acompanhar, afinal, é uma ligação que já se espera há muito tempo, a gente sabe de todo o histórico da linha, estava aguardado para a Copa de 2014, houve uma série de problemas com fornecedores, a SCOME, que aconteceu igual o Alexandre citou agora. É um sistema de transportes que, quanto mais transporte de massa tiver, quanto mais corredores de ônibus, monotrilho, trem, metrô, enfim, é o que a cidade precisa. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, eu que agradeço e me ponho à disposição de vocês. Um abraço. Um abraço, Roberto. Obrigado.